Não há uma definição internacional e universal de PPPs, mas os organismos internacionais e bancos multilaterais se esforçaram muito nos últimos anos de tentar construir um conceito que pudesse ser, em forma pragmática, aplicável para vários países e que, por outro lado, pudesse reunir as características realmente essenciais dos contratos. A definição que se chegou é a seguinte: PPPs são contratos de longo prazo entre uma entidade pública e uma privada para criar, elaborar, construir um ativo de infraestrutura ou um serviço público, no qual o ente privado é responsável pela gestão do projeto e assume de forma significativa os riscos inerentes à sua realização. O setor privado também é responsável pela gestão dos serviços associados ao projeto e a remuneração é vinculada ao desempenho. Tem 3 componentes dessa definição que são muito importantes e que nos indica como que o modelo de PPPs é diferente de outras formas de atuação do setor público e do setor privado. O primeiro desses componentes é que a colaboração entre o setor público e privado precisa estar direcionada para a geração de uma infraestrutura ou um serviço que é público. Quero dizer que o projeto é uma materialização de uma iniciativa do governo ou uma política pública. Projetos de PPP, portanto, não são formas do setor público apoiar o desenvolvimento de interesses privados. Ao contrário, são oportunidades para que as vantagens do modelo de funcionamento de empresas privadas sejam aproveitadas pelos usuários de serviços públicos. A segunda característica fundamental da definição, e que torna as PPPs bastante distinta de outras formas de atuação do governo, é o nível de envolvimento e autonomia que o setor privado assume. Nas PPPs, o parceiro privado tem muito mais liberdade do que nos contratos tradicionais. Então, nas PPPs, o setor privado tem níveis de envolvimento tanto na construção do ativo, mas também na gestão dos serviços. Isso inclui, por exemplo, responsabilidade pela realização de investimento durante toda a vida dos ativos, incluindo manutenção dos equipamentos e, em várias situações, a própria operação dos serviços e entrega desses serviços para os usuários finais. Além disso, o setor privado precisa suportar riscos durante o projeto. Essa é uma característica inerente à maior autonomia. Ou seja, quando as coisas vão diferentes do planejado, por exemplo, os custos de construção são maiores ou menores, ou a demanda projetada não se confirma, o setor privado suporta uma grande parte das consequências financeiras que esses eventos geram para o projeto. O terceiro componente, o terceiro elemento da definição, é que a remuneração do setor privado pelas atividades que ele precisa realizar deve estar associada ao desempenho do ativo. É verdade que a palavra desempenho pode significar diferentes coisas, como, por exemplo, variações na demanda, ou mesmo alguma métrica, alguma mensuração da qualidade da operação. De toda forma, pelo menos uma parte significativa da remuneração do setor privado tem que ser variável, não é uma remuneração fixa. Agora, no Brasil, no nosso contexto, o marco legal e a prática dos governos vem viabilizando a implantação de centenas de projetos que têm essas características nos últimos anos. De fato, o marco legal brasileiro permite que vários tipos de contratos sejam realizados que têm essas características. Um exemplo são os contratos chamados contratos de concessão comum, que vem sendo são um pilar fundamental para a infraestrutura pública brasileira desde a segunda metade da década de 90. Além disso, mais recentemente, a legislação brasileira incorporou contratos de concessão patrocinada e administrativa, que a lei explicitamente chama de PPPs. Esses contratos vêm sendo amplamente utilizados, principalmente por governos subnacionais brasileiros. A principal diferença entre esses contratos, concessão patrocinada e administrativa, e as concessões comuns, é que os contratos que a lei chama de PPP incluem alguma forma de pagamento público regular ao longo da vida dos projetos. De toda maneira, as concessões comuns, administrativas e patrocinadas são exemplo de negócios que, na maioria das vezes, constituem um ativo público, dão grande autonomia para o setor privado realizar gestão, reinvestimento, operação. E terceiro, a remuneração não é fixa. A remuneração depende de como o ativo performa,
ou se desempenha no seu dia a dia. Ou seja, concessões comuns, administrativas e patrocinadas fazem parte do conceito que esse curso utilizará para PPPs. Em outras palavras, quando os módulos se referirem a parcerias público-privadas, não se referirão a nenhuma forma específica de remuneração do concessionário. Ainda em outras palavras, durante toda a extensão desse curso, a expressão PPP vai ser utilizada para se referir a negócios que têm essas características. Os projetos têm objetivos públicos, o setor privado tem flexibilidade e assume riscos, e a remuneração é determinada por desempenho, independentemente se essa remuneração sai de pagamentos públicos ou do pagamento de tarifa. Há uma razão operacional, entretanto, para que esse conceito amplo de PPPs seja utilizado nesse curso e, de forma geral, pelos organismos multilaterais. É que todos esses projetos que têm essas características, eles são muito mais parecidos do que diferentes. São parecidos no sentido de que podem resolver problemas de forma muito similar. Do mesmo jeito que tem desafios similares para a sua implementação. Explico. PPPs ajudam a resolver problemas muito sérios dos investimentos públicos tradicionais no Brasil e em países da América Latina. Por exemplo, os contratos podem ter um papel central para promover a eficiência do investimento em reinvestimentos em infraestrutura. Além disso, os incentivos podem ser desenhados para que os usuários do serviço público estejam no centro das preocupações do investidor operador. Também, os contratos podem ser desenhados para que a atualização tecnológica preserve a relevância dos projetos de infraestrutura ao longo do seu ciclo de vida. Por outro lado, PPPs criam problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, há necessidade de procedimentos e práticas de regulação financeira dos contratos. Além disso, supervisionar o setor privado demanda o desenvolvimento no setor público de capacidades específicas. Durante o curso, esses e outros temas vão ser explorados. Mas o que é importante no conceito é que o grande fator que determina o sucesso das PPPs no Brasil e no resto da América Latina é que o marco institucional e os contratos devem ser desenhados para explorar ao máximo os benefícios potenciais a PPPs, ao mesmo tempo que reduz e mitiga os problemas que esses projetos podem gerar. E, como os casos apresentados nesse curso vão revelar, a experiência tanto brasileira quanto latino-americana vem sucessivamente demonstrando como que a participação privada em infraestrutura por meio de PPPs pode ser um fator de transformação para promover as condições de desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas.